transtorno bipolar é caracterizado por mudanças repentinas de humor. Essa é uma doença de grande impacto na vida do paciente, até mesmo de sua família e da sociedade, causando prejuízos em vários setores da vida do indivíduo, como saúde, reputação e sofrimento psicológico. Mas para compreender melhor sobre esse assunto, o Flash conversa agora com a psiquiatra Patrícia. Doutora, qual é a causa do surgimento desse transtorno? Bom, como todos os transtornos em psiquiatria, não se pode falar de uma causa única. Geralmente existe uma associação de fatores, genéticos, em especial no transtorno bipolar, essa influência genética é bem marcante, mas também fatores biológicos relacionados com a quantidade de neurotransmissores cerebrais e os fatores psicossociais, grandes perdas, traumas, uso de drogas também podem contribuir. Então é difícil nós falarmos de uma causa única, geralmente são vários fatores interagindo e levando ao desenvolvimento do transtorno. Como podemos perceber que ela se manifesta, doutora? Bom, como o próprio nome sugere, o paciente ele oscila entre dois polos. Um polo depressivo, onde você tem os sintomas clássicos de uma depressão. Pensamentos negativos, baixa autoestima, choro fácil, pensamentos de morte, de menos-valia. E no outro polo, o polo da mania, que seria a euforia, Nesse caso é importante deixar claro que mania não é nesse sentido que a gente usa, mania de limpeza, mania de arrumação, não, é mania de exaltação de humor mesmo. Então, o paciente ele começa a ficar com o humor mais inflado, a autoestima aumenta, o pensamento fica acelerado, a necessidade de sono reduzida. Esse paciente ele começa a ficar até meio delirante, grandioso, as pessoas têm inveja de mim, as pessoas não me compreendem. Então, seria bem o oposto mesmo de um episódio depressivo, Só que nem sempre esse transtorno bipolar ele vai se manifestar dessa forma assim tão didática, fez um polo depressivo, fez outro polo eufórico. Às vezes os sintomas eles estão misturados, você tem ao mesmo tempo que o paciente está delirante, ele pode ter sintomas depressivos. Aí o diagnóstico já fica um pouquinho mais difícil de ser feito, Então é o que a gente chama o transtorno do tipo 1, que é esse bem didático, depressão, mania, e o tipo 2, onde você pode ter 2 ou 3 episódios depressivos na sequência e depois de alguns anos fazer um primeiro episódio maníaco. Doutora, e essa doença afeta mais homens ou mulheres? Vai depender do tipo de transtorno bipolar. Esse que a gente explicou, que é mais redondinho, mania, depressão, ela tem uma prevalência praticamente igual entre homens e mulheres. Agora, aquele tipo 2, onde você tem uma associação de sintomas depressivos e maníacos, é mais prevalente nas mulheres. Com relação ao tratamento do transtorno bipolar, doutora, fale um pouco para nós. Bom, depende muito da fase em que esse paciente se encontra. Se ele está numa fase de mania, dificilmente você vai conseguir conversar, argumentar, educar sobre a doença. Então, nesse momento, você tem que entrar com medicação para estabilizar esse humor, para ele voltar para aquela faixa de normalidade. Muitas vezes o paciente está tão delirante que ele precisa ser internado mesmo, porque chega a romper com a realidade, Já na fase depressiva, o tratamento é mais tranquilo para o médico. Por quê? O paciente depressivo, ele não quer ficar daquele jeito, ele está sofrendo. Então ele vem ao consultório, ele segue as recomendações médicas direitinho e acaba aderindo, tendo um resultado satisfatório. Enquanto que o paciente maníaco, ele tem uma certa resistência. Ele acha que não está doente, que não precisa de medicação, que está se sentindo bem assim, que nunca se sentiu tão produtivo. Então esse é o grande desafio, Por isso que a gente sempre fala, quando pensa em tratamento de bipolar, a medicação é essencial, mas ela é uma parte do tratamento. É muito importante esse paciente e toda a família dele ser educada sobre o que é esse transtorno, como que ele evolui, por que precisa fazer tratamento, para que quebre esse preconceito, para que as pessoas saibam lidar com ele e aceitem. Afinal de contas, é um transtorno crônico, ele não tem cura, mas tem controle. O paciente pode levar uma vida normal se ele estiver bem esclarecido sobre o seu problema.